E você pode fazer experiência. Você pega a população costeira, população praiana, pessoas que frequentam a praia. Vai entrevistar com o microfone e a câmera e pergunta para eles quantos acham que garrafa PET na areia, garrafa PET no mar é uma boa, quantos acham que não. Vocês vão ver assim que próximo de 100% das pessoas vão decididamente dizer que não é uma boa. Só que termina o dia na praia, você vai olhar e você vai ver pela quantidade de lixo que ficou depois de um dia ali, que os garis têm que ir lá recolher, você percebe perfeitamente bem que as pessoas que jogam lixo são bem mais do que 0,1% da população. Você vai encontrar uma defasagem muito grande entre aquilo que eu acho que é bom e aquilo que eu de fato faço quando o esforço parte de mim. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por se juntar a esse nosso novo vídeo, que nós estamos agora desenvolvendo uma série chamada Mudando de Atitude, né? Dando um upgrade nas atitudes, porque nós sabemos que a atitude é na verdade é a base, a essência da nossa praxis, do nosso pragmatismo, daquilo que nós de fato fazemos. Porque é uma experiência relativamente frequente, nós percebemos uma defasagem, às vezes colossal, entre o que nós achamos que seria bom e o que de fato é. A grande prova disso é que você pode fazer experiência. Você pega a população costeira, população praiana, pessoas que frequentam a praia. Vai entrevistar com o microfone e a câmera e pergunta para eles quantos acham que garrafa PET na areia, garrafa PET no mar é uma boa, quantos acham que não. Vocês vão ver assim que próximo de 100% das pessoas vão decididamente dizer que não é uma boa. Só que termina o dia na praia, você vai olhar e você vai ver pela quantidade de lixo que ficou depois de um dia ali, que os garis têm que ir lá recolher, você percebe perfeitamente bem que as pessoas que jogam lixo são bem mais do que 0,1% da população. Você vai encontrar uma defasagem muito grande entre aquilo que eu acho que é bom e aquilo que eu de fato faço quando o esforço parte de mim. Então, exatamente para tentar dar uma passada por cima desse lero-lero, de falar o que eu acho que é bacana, que fica bem para mim na foto, e realmente admitir aquilo que eu de fato faço, né? A diminuição dessa distância costuma ser extremamente salutar. Bom, isto dito, apenas lembrando que nós precisamos muito da sua ajuda no nosso canal, né? Nós precisamos muito. Uma parcela muito grande de pessoas não dá nenhum sinal de presença quando assiste um pedaço do vídeo, alguma coisa assim. Então eu vou pedir aquilo que outros canais também pedem. Por favor, deixe os 3 Cs. Curtir, compartilhar, comentar. Isto ajuda muito o nosso algoritmo, bem como se você quiser nos ajudar financeiramente a sustentar materialmente esse trabalho, aparece uma chave Pix e aparece também um QR Code aí através do qual você pode fazer alguma contribuição, nos ajudar. Bem, isto dito, nós então vamos entrar diretamente ao nosso assunto, que é o seguinte: pode acontecer isso aqui só vai fazer sentido, na verdade, vai fazer sentido para aqueles de nós que de fato já praticaram. Porque aqueles que acham que seria bom praticar, seria legal praticar, esses não vão conseguir captar a profundidade do que a gente está conversando aqui. Que é o seguinte: pode acontecer a qualquer um de nós, desde que se envolva numa prática de saúde, que em algum momento, pode ser um momento específico de uma sessão, pode ser um período da vida, pode ser uma fase no trabalho, na universidade, aí é infinito, mas pode acontecer que em determinado momento da nossa prática, nós entremos em contato, percebamos que temos um certo desagrado,
queremos dar uma certa distância a certas regiões da nossa consciência panorâmica. Lembra? Mindfulness Awareness, né? O awareness seria a consciência panorâmica, o nosso cenário geral. Muitas vezes, quando nós estamos praticando, neste cenário geral, a gente percebe coisas que realmente a gente vai notando que não curte muito. Agora, isso só vai acontecer se você praticar, né? Para perceber. Porque o cenário é muito amplo. Logo, você pode encontrar coisas assim aqui e acolá que você não curta muito. Podem ser memórias, podem ser emoções, podem ser sentimentos, mas todos eles trazem a conta. É como se você estivesse recebendo a conta desses sentimentos, dessas memórias, desses pensamentos, e isso pode nos desgastar. Isso pode desgastar você dentro da sua prática, fora da sua prática, né? É sinal de que alguma coisa não está operando muito bem, alguma coisa está patinando. Se a mente faz o quê? A mente pensa. Mas às vezes certas regiões do nosso pensamento, do nosso processamento emocional, às vezes podem começar a patinar. Desnecessário dizer que muitas vezes é importantíssimo você se isso fica muito forte ou fica muito pervasivo em sua vida, vale a pena procurar um profissional de saúde, vale a pena dar uma olhada para ver o que é. De repente não é nada, né? Mas às vezes é interessante. No mais das vezes, são coisas que têm uma certa efemeridade, tem um certo caráter passageiro que não geram maiores problemas, mas atrapalham a nossa prática, o nosso bem-estar psicológico. Então, a ansiedade, a aversão, o nojo, né, que são modalidades de aversão, né, ou a mera falta de sentido de uma coisa, de um sentimento, de um pensamento, de uma imagem, de uma recordação. Bom, mas por que eu estou lembrando disso? Então, por exemplo, eu posso estar lá praticando e de repente vem à minha mente uma quentinha, uma marmitinha meio aberta, jogada no chão, meio comida, aquele resto de comida, e aí tem aquele monte de pombo beliscando o resto da comida ali, né? Pelo menos para mim não é uma imagem muito agradável. Na calçada, não é uma coisa muito agradável. Agora, por que diabos está vindo na minha mente? Suponhamos que está vindo na minha mente. Por que essa coisa está vindo na minha mente? Aí eu tento tirar, claro, porque aquilo é ruim, é feio e tal. Mas aí quando eu começo a fazer isso, eu vou fortalecendo. Parece que aí eu vou energizando aquela representação. Eu vou tornando-a importante. Estou elevando-a à condição daquilo que define o meu estado de espírito. Aí é ruim. E neste braço de ferro, eu vou tentar suprimir esta coisa ruim. É como você lutar contra um pernilongo, sem luz, à noite e sem ter nenhuma referência dele. Você vai passar a noite... Quem não fez isso? A gente passa a noite dando peteleco no travesseiro e a gente nem fica sabendo quantos era 1, era 2, onde é que está, né? Então, muitas vezes assim, a falta de interesse que bobagem, por que eu estou pensando nessa bobagem aqui, um negócio que não tem nada a ver com o meu dia, não tem nada a ver com as coisas que eu faço, não tem nada a ver com a direção que eu estou dando para minha vida, né? Essa aparente ausência de sentido, esse desprovimento de qualquer aparente proveito dos tais produtos mentais das tradições, né? As tradições falam em produtos mentais, né? Isto é perfeitamente ok. Muitas vezes é uma ideia, pensamento sem sentido, ou assustadora, ou desagradável, ou etc. Simplesmente vem porque é a nossa usina mental girando. A mente pensa mesmo, é isso que ela faz o tempo todo, né? O importante nesse tipo de situação é que nós possamos levar em conta que essa evitação
essa aversão. Veja, nós não estamos aqui falando na evitação, na aversão dos níveis fóbicos, nos níveis da fobia. Você tem uma experiência fóbica, às vezes vale a pena procurar ajuda, tá? Porque daí você tem um disfuncionamento muito acentuado. Nem sempre é possível abordar, ou muitas vezes não é possível abordar simplesmente de uma maneira mental. Às vezes você precisa de uma ajuda orgânica ou de uma ajuda psicoterápica. Também pode acontecer, tá? Estamos aqui falando da experiência usual, normal. Se você quiser, da experiência fisiológica, que é a da maioria de nós, né? É da grande maioria. Bom, essa evitação que eu presencio, ela na verdade faz parte do cenário. O cenário não é só, vamos voltar à cena, a quentinha com restos de comida e o pombinho beliscando. Esta não é simplesmente isso a parte do cenário, da consciência panorâmica. A consciência panorâmica também inclui o nojo que eu sinto. Esse é o truque. Então, simplesmente não é contemplar o que a mente produz, é contemplar, mas é também permitir que aquilo que a mente produz, ela produza. Simples assim. Vai levando. Mas se eu soltar, aí não vai parar de vir porcaria. Sonho seu. Tem aquela velha metáfora do aprendiz que fala assim: mestre, eu não consigo focar a minha atenção, a minha concentração em nada. Daí o mestre fala: então amanhã você vai concentrar toda a sua atenção num objeto. Aí ele foi lá para o topo da montanha, fez aquilo, voltou frustrado. Diz que vinha absolutamente tudo na cabeça dele competindo com a atenção naquele objeto. Aí o mestre fala: então tá bom, então você vai resolver o problema assim, você vai voltar lá e você vai deixar tudo vir à sua mente. Tudo, mas deixa vir mesmo, chama pro jogo, deixa vir, tá. Ele foi e voltou chateado no outro dia, falou assim: mestre, não consegui pensar em nada. Porque o não pensar em nada ou pensar em tudo são, na verdade, dois avatares, são duas manifestações da mesma atividade mental. Qual seja, são a consequência emocional e cognitiva de você tentar controlar a sua mente. Ou você vai tentar focar nisso aqui, você vai pensar absolutamente tudo, menos nisso aqui. Ou você vai falar: eu vou pensar em tudo e vou liquidar a fatura pensando em tudo. Aí você não vai conseguir pensar em rigorosamente nada. Tá? Esse é o nosso funcionamento mental. A lição é: a mente é uma coisa caótica? Não. Você é que é um pequeno tirano que quer impor a sua mente funcionar de um jeito que ela não funciona. E por que eu afirmo que ela não funciona? Porque a mente, todo mundo fala assim, a mente é infinita. Bom, o que isso quer dizer? Não é possível. Como assim? Como é que você conta isso? Como é que você sabe? Bom, nós sabemos pelo seguinte: quanto mais eu penso, mais eu penso. Você vai assim: tá, exatamente. Não há muito limite porque é possível pensar. Tanto que você vê, por exemplo, os astrofísicos, o pessoal que trabalha com a física lá em níveis adiantados. Outro dia eu estava vendo um cara explicando por que é impossível viajar à velocidade da luz. Só a luz consegue viajar à velocidade da luz. E ele demonstrou, né? Veja, é uma coisa, esses limites superiores, esses limites mais avançados da física, seja o macroespaço, seja o subatômico, você chega num ponto que o intuitivo tem que ser abolido. Não dá mais. Não tem como. Né? Então isso aí, o que é? Essa é a infinitude da mente. A mente é capaz de desenvolver ideias que ela própria não consegue conceber. E como é que isso é possível? Porque existe algo por debaixo da sua mente que se chama o seu cérebro. O seu cérebro é muito maior que a sua mente. Prova disso
É o que você faz todo dia quando você senta. O que são aquelas coisas da mente que vêm para você sem você ter nenhum arbítrio, sem você ter nenhuma decisão? A sua vida mental é maior que você, que a sua consciência. Por quê? A sua consciência é cognitiva. Porque você tem um cérebro. E o que é o outro apelido do cérebro? Organismo. Hoje a gente sabe seu intestino, a microbiota, as bactérias intestinais, elas trabalham em consonância com o seu cérebro ali, bactéria. Então a nossa consciência, ela vai sendo produzida e derivada de fontes infinitamente superiores a meramente aquilo que eu posso pensar de mim mesmo. Então por isso que certas frases, você nunca será maior que o seu sonho, é profundamente desprovido de sentido. Isso não pode significar que você vai sonhar sem freio. Você sempre tem mais recursos do que você supõe que tem. Você muitas vezes é mais limitado do que imagina. Nós não acertamos a medida exata daquilo que nós somos. Por isso é que o seu cérebro consegue fazer as coisas muito bem, obrigado, sem a sua ajuda. Você não precisa falar para ele o que é bom ou não ele pensar. Não precisa ter um conselheiro extremamente dotado intelectualmente, um coach ou um sacerdote para dizer para você o que você deve fazer com a sua mente. Deixa, você já sabe. É que você não sabe que sabe. Está no meu próximo livro, não está nesse, mas no próximo livro nós vamos jogar com a ideia daqueles que sabem e não sabem que sabem. E não sabem o que sabem. Muito, eu tenho a impressão que vai ser um trabalho, uma dialética muito bonita para aqueles que praticam. Tanto meditação quanto fitness, ou corrida, ou maratona, ou o que quer que seja. Naquelas horas em que você está puxando ferro, ou dando uma pernada atrás da outra, você tem uma possibilidade de uma percepção de insight que de outras formas você não tem. A ansiedade, ela pode ser, mesmo a ansiedade e o nojo, ambos têm uma razão de ser, uma raison d'être. Não significa que você vai decifrar. Deixem ser, deixe que elas sejam e não tenta solucionar mentalmente. O seu cérebro pode fazer o que precisa sem a sua ajuda. Sabe a sua perninha? A sua perninha anda sem a sua esperteza, sabia? Sabe a respiração? Ela respira sem você dizer para ela o que é melhor e o que é pior. Não vá querer fazer a mesma coisa com a sua vida anímica, que é ainda mais complexa. A ansiedade, ela pode ser defensiva, alguma coisa pode estar sendo lida como uma ameaça. Por exemplo, eu imagino, vamos voltar lá para esse exemplo estapafúrdio do pratinho caído com o resto de comida e os pombos comendo, sabe? Na imagem. Depois vai todo mundo começar a ver isso na prática, vai todo mundo pôr a culpa em mim. Já estou até vendo. Mas enfim, esta imagem, ela pode ser defensiva, pode haver aí uma certa ameaça, eu posso, por alguma razão, alguma ameaça. Por exemplo, eu posso ser alguém que já teve problema com álcool. E frequentemente esses espetáculos de calçada são propiciados por pessoas que têm problemas com o uso de substância. Aí pode ser que seja por isso. Ou pode ser que eu já tenha usado substância, ou pode ser que eu tenha alguém da família que está numa situação dessa, e isso me lembra essa degradação. São centenas de possibilidades, a sua mente resolve isso sozinha. Não precisa começar a tentar decifrar. Deixa ali e você mesmo vai perceber o lugar que isso deve ficar. Mas acima de tudo, vai converter sofrimento em edificação. Lembra, não existe lixo, tá? Não tratar a aversão como se ela fosse lixo, tá? Se é muito difícil de fazer, deixa estar, deixa lá, vai sair, não tem pressa. Amanhã, uma nova prática, depois de amanhã,
sem pressa, sem dever. Você já chegou lá. Ah, mas o DVD, puxa vida, chega numa prática. E eu vejo lá uma coisa desagradável, eu vou até parar de falar o que é, porque senão vocês vão brigar comigo. Mas eu vejo uma coisa desagradável, eu tenho uma lembrança de uma briga muito desagradável que eu tive com uma pessoa, o fraseado da pessoa fica reverberando em mim, eu não consigo, né? Sem pressa, sem dever, não tenta eliminar isso. Você já chegou onde tinha que chegar. Se você percebeu, essa versão, a prática já cumpriu o seu papel. Então, a sua prática nunca voltará vazia. Esta é o grande conforto, a grande vantagem que nós temos quando nós praticamos. Tem amanhã, tem depois de amanhã. Não temos pressa e não temos dever. Tá? É isso aí, a aversão faz parte da experiência normal do Mindfulness e toda vez que você percebê-la, seja grato a ela. É sinal de que é algo que você pode elaborar no sentido de viver melhor. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, vale a pena frisar os 3 Cs e o nosso QR Code e chave Pix. Muito obrigado, até breve, esteja bem.